A hipertensão arterial sistêmica é a principal causa de doenças do coração. É a principal doença, a mais representativa e talvez a mais conhecida, inclusive por você, é o infarto agudo do miocárdio, em que uma das artérias do coração obstrui, deixa de passar sangue para determinada região do coração e essa região infarta, as células dessa região morrem. Então, a hipertensão arterial é uma das principais causas desse infarto. E principalmente o descontrole dessa hipertensão. A principal forma de você evitar o infarto é controlar a hipertensão. E o descontrole leva a um infarto maior intensidade, um infarto mais grave e até mesmo também um infarto mais precoce. Então, controlar bem essa pressão vai prevenir o infarto agudo do miocárdio. Mas existe uma grande diferença entre uma pressão descontrolada e um pico de pressão. Muitos pacientes vão para hospitais, vão para emergências, chegam aqui também no consultório dizendo que estão com a pressão descontrolada. Mas é importante saber essa grande diferença de pressão descontrolada e picos de pressão. Então vamos aprender que diferença é essa e o que a gente pode fazer para controlar essas duas formas. Os picos de pressão, o que são? A pessoa tem a sua pressão bem controlada, está tomando seus remédios de uma forma correta, por exemplo, e a pressão de uma hora para outra ela acaba descontrolando, a pressão sobe, né? Sobe a níveis fora do normal, fora do comum para essa pessoa. Então tem aquele pico, tem aquela elevação súbita da pressão que vinha até então controlada. Já o descontrole, a pressão descontrolada, é essa pessoa que não tem essa pressão controlada. Essa pressão está sempre, diariamente, constantemente elevada. São dois pacientes bem diferentes e causas também diferentes para essas duas situações. Enquanto os picos de pressão, como eu falei, essa pressão bem controlada e aumenta, o que pode acontecer? Algo que aconteceu com essa paciente, algo que mudou esse paciente, que fez essa pressão subir rapidamente naquele momento. Por exemplo, um estresse, um episódio de estresse, uma grande preocupação com alguma situação que ela está convivendo, seja com a família, seja no trabalho, seja algum conflito pessoal que essa pessoa venha a ter, um pico de ansiedade, uma crise de pânico também pode aumentar subitamente essa pressão. E logo depois dessa pressão alta devido a essa situação sendo resolvida, sendo solucionada, essa pressão vai tender a voltar ao seu normal, assim como o corpo da pessoa como um todo. A pressão nesse momento deu esse pico como uma resposta a essa situação emocional que a pessoa passou. Resolvendo, e é o que precisa nesse momento, resolver essa situação, esse conflito emocional, seja por ansiedade, por estresse ou preocupação, essa pressão também vai voltar para o seu normal. Outra causa de um pico de pressão, um alimento com grande quantidade de sal. A pessoa vem com a alimentação bem regrada, bem controlada, a quantidade de sal também controlada, e de uma hora para outra ela come alguma comida, alguma carne, algum queijo, algum alimento que tenha uma grande quantidade de sal. É um outro fator que pode fazer essa pressão aumentar. Outro, se a pessoa não tomou remédio naquele dia, ela vem tomando remédio normalmente, e naquele dia ela pode ter esquecido, não sei o que aconteceu, e ela não tomou, é um outro fator para dar esse pico súbito de pressão. E o que é que precisa? Voltar a tomar seus remédios normalmente. Esse daí nós estamos falando dos picos de pressão. E para aqueles pacientes que diariamente estão com a pressão descontrolada, constantemente, né? Eles fazem medidas em casa, a pressão vem sempre dando alta, sempre dando alta. Isso não é um pico de pressão. Precisa ver o que está acontecendo. Muitas vezes, a grande maioria, é o uso incorreto do remédio, não estão tomando os remédios como deveriam tomar nos horários, nas doses, tá certo? Às vezes a troca,
pessoa está tomando um remédio de um determinado laboratório e troca para um outro laboratório, essas pequenas trocas constantes podem interferir no melhor controle da sua pressão também. Pode ser que a medicação não esteja mais adequada, não que esse remédio não serve para mim, já está vencido para mim. Não, não tem isso. Pode ser que algumas coisas estejam acontecendo com essa pessoa que tem essa pressão alta, que agora está descontrolado, como algumas outras doenças podem aparecer, doenças renais, doenças na tireoide. Alguma complicação da hipertensão também pode fazer com que a pressão aumente, né? Então, se a pressão está causando alguns danos em algumas artérias do corpo, podem fazer com que essa pressão agora fique descontrolada. Isso pode acontecer. E essa piora da pressão, a piora de outros problemas, são causas para uma pressão descontrolada. E outros problemas também não controlados, como hipertensão não controlada, estar acima do peso, ter uma alimentação descontrolada, excesso de sal, excesso de alimentos que prejudiquem essa pessoa, estar acima do peso, a falta de exercício físico, também são outras situações que podem descontrolar a pressão. Então, ter hábitos de vida, construir hábitos de vida que tragam mais saúde, mais disposição, hábitos de vida que favoreçam o desenvolvimento da saúde do seu coração, ajuda também ao melhor controle da pressão. Então, saiba o que está acontecendo com você. Saiba o que aconteceu que fez você chegar a determinada situação. Se for um pico de pressão, se é realmente uma pressão descontrolada. Então, saber, conhecer, ter a consciência do que está acontecendo contigo é o primeiro passo. Depois, você vai tomar as medidas adequadas, as medidas necessárias para resolver determinada situação. E dessa forma, você construir a saúde inabalável no teu coração. Com muita força, muita garra, muita saúde. Até o próximo.